Levítico 6, do 8 ao 13. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calças de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá sempre ficar aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá a lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará do altar, ele deverá ficar sempre aceso. Quero chamar a atenção de vocês para o versículo 12. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Aleluia. Enquanto eu buscava a direção do Senhor a respeito da ministração para essa manhã, o Senhor me encheu meu coração com essa palavra. O fogo do altar, ele deverá ficar sempre aceso. Nessa manhã o Senhor preparou, Ele separou esse momento e Ele vai falar ao nosso coração a respeito de coisas naturais que podem ser discernidas espiritualmente. O Senhor, nessa manhã, Ele nos chama a atenção a respeito de algo que está no coração dEle. Toda palavra que tem sido liberada do altar, ela é viva, ela é eficaz e ela é apta para discernir os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração, os nossos sentimentos. E nessa manhã, algo do coração de Deus, Ele tem para liberar sobre a vida da igreja. Os pensamentos do Senhor, eles são sempre maiores do que os nossos. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E enquanto eu buscava a direção de Deus a respeito da ministração, a única coisa que Deus me falou, foi a única frase que Ele me falou, o tempo todo. O fogo do altar não deve se apagar. O fogo do altar não deve ser apagado. Não deixe que o fogo do altar se apague. Porque o fogo, ele deveria queimar a noite toda. É isso que esse texto está falando. Quando a oferta ela era entregue, nesse caso aqui, a minha versão é a nova linguagem de hoje. Em algumas versões, ele pode estar como holocausto. O holocausto era o tipo de oferta que era entregue em favor pelos pecados do povo. Então ele fala assim, existe uma instrução que eu dou a Moisés, para que Moisés dê essa instrução a Arão e aos seus filhos, que eram eles que eram sacerdotes, então eram eles que ofereciam o sacrifício ao Senhor. E a instrução que o Senhor deu é que o fogo deveria arder dia e noite. Ele não deveria se apagar, ele deveria estar sempre aceso. Mas às vezes a gente pode pensar, Bom, Carol, mas por que você está falando de altar, de fogo aceso, de oferta queimando sobre o altar e queimando gordura, como está escrito aqui no Antigo Testamento? Mas na verdade, hoje não existe mais a necessidade, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do sangue derramado lá na cruz do Calvário. Hoje não existe mais necessidade que o sacerdote venha diante do altar, ele arrume a lenha do sacrifício, ponha a oferta sobre o altar e o fogo venha. Quem mandava o fogo era o próprio Deus. Mas, com a morte do Senhor, com a vinda de Jesus, nada mais disso é necessário que seja feito hoje. Você não vê mais o altar, com um animal sendo oferecido como oferta. Por conta do sangue do Cordeiro, por conta da presença do Senhor Jesus, do sangue derramado, que nos lava de todos os nossos pecados, do sacrifício que nos limpa, nos purifica. E através de Jesus, a palavra do Senhor diz que o véu do templo foi rasgado.
Então, à medida que o Espírito foi entregue, o sangue todo foi derramado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir desse momento não houve mais necessidade de oferecer esse tipo de sacrifício, por conta dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele continuou falando ao meu coração: olha, eu venho falar de coisas naturais que se discernem espiritualmente. Então não é em relação ao sacrifício como era no Antigo Testamento. Até porque no Antigo Testamento, né, se nós formos olhar para a palavra do Senhor, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as coisas elas se encaixam. Então nós vemos que o cumprimento das promessas, né, daquilo que deveria ser feito. Às vezes a promessa vinha, e nós vemos lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos o cumprimento da promessa, ou ainda, em alguns casos, que nós estamos aguardando que algumas promessas elas se cumpram no Senhor. Mas de fato, o Velho Testamento testifica o Novo Testamento. E tudo que está no Velho Testamento, né, é confirmado através do Novo Testamento. E se essa palavra foi deixada pelo Senhor aqui nesse livro, é porque existe um propósito. E nessa manhã, então, nós vamos falar de coisas naturais que podem ser discernidas espiritualmente. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela não muda. O Senhor não muda. E nessa manhã o Senhor está dizendo assim, ó: não deixe que o fogo do altar se apague. Quando nós olhamos para o Senhor e quando nós olhamos para a sua palavra, nós podemos perceber que Deus é um Deus de detalhes. Por que será que o Senhor, ele deu essa instrução exatamente dessa maneira como deveria ser feito? Nosso Deus é um Deus de detalhes. Para que o Senhor pudesse vir e habitar no templo, quando o tabernáculo foi construído, eles precisaram atender a todas as especificações que Deus tinha mandado. Qual era o tipo de madeira que seria usada na construção? Quantas vigas de madeira e o tamanho, a especificação do tamanho das vigas de madeira precisariam? Qual era o tipo de pano que seria colocado sobre o tabernáculo? Qual a cor do pano? O que deveria conter, né? Qual que deveria ser a estrutura dentro do tabernáculo? Entre o santo dos santos e o lugar santo, deveria haver um véu que separasse. A cor do véu, o tipo de estampa, tudo isso foi descrito pelo Senhor. E o Senhor, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar quando? Quando tudo aquilo que o Senhor havia determinado aconteceu. Quando eles cumpriram todas as especificações que Deus tinha dado. Olha, para que eu venha habitar no meio de vocês, o tabernáculo, o templo, ele precisa ter essas especificações. Nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. E se nós olharmos aqui, na lei do holocausto, no versículo 12, Levítico 6, 12. O fogo do altar nunca se apagará. Ele deverá ficar sempre aceso todas as manhãs. O sacerdote porá a lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O Senhor, ele falou, olha, para que houvesse a queima, né, da oferta que estava sendo colocada sobre o altar, era necessário que fosse feito dessa forma. E que o fogo, ele deveria ficar aceso o tempo todo. Nosso Deus, ele se preocupa com os pequenos detalhes. Nosso Deus, ele se preocupa com a nossa vida. E ele nos instrui através da sua palavra, porque ele deseja que eu e você, nós possamos viver a plenitude do propósito. A presença de Deus encheu aquele lugar. As coisas só funcionam, querido, se for do jeito de Deus. A presença do Senhor, ela veio, ela foi manifesta sobre aquele lugar. A presença de Deus veio por conta de tudo aquilo, porque tudo aquilo havia sido feito da maneira de Deus. E muitas vezes nós pensamos, né, mas eu estou fazendo do jeito de Deus, mas de vez em quando eu faço um pouquinho do meu jeito, porque desse jeito, né, não dá para fazer tudo do jeito de Deus, né? Só que se não for tudo do jeito dele, não tem jeito nenhum. Porque as coisas não vão romper do nosso jeito. E muitas vezes o Senhor, ele nos dá uma determinada instrução de fazer de uma determinada maneira e nós simplesmente achamos que, eu posso fazer do jeito que eu quero. Muitas vezes nós somos mimados, né? Nós temos um pai amoroso e não, a gente insiste e vê que a coisa não rompe, vê que a coisa não está dando certo. A glória de Deus só vem quando as coisas são feitas do jeito dele.
Amém? As coisas só funcionam do jeito dele. E como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, como aquele que é soberano, aquele que governa sobre todas as coisas, a vontade dele deve ser estabelecida. A vontade dele deve ser cumprida. Porque diante de um rei soberano, diante de um Deus todo-poderoso, o que nós devemos fazer? Nos curvar, né? E ser submissos à sua vontade. Às vezes uma pessoa que nem é tão importante assim como Deus, né? Você vê lá o prefeito da cidade. Se o prefeito da cidade entrar pela porta, tenho certeza que muita gente vai ficar de pé, que muita gente vai lá para cumprimentar, vai lá, né? Não, eu vou, nossa, o prefeito da cidade, né? Não, eu vou prestar homenagem para ele, eu vou lá honrar, porque ele é o prefeito. E tem mesmo que honrar, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos honrar as nossas autoridades. Mas muitas vezes, diante da presença do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, nós ficamos indiferentes. Isso fala no reino espiritual. A postura como eu me coloco diante do altar, a postura, né, o meu olhar, né, aquilo que eu faço durante o momento do culto, fala exatamente como eu dou honra ou como eu me comporto, né, diante da presença do Rei dos Reis. Muitas vezes os nossos olhos naturais, eles não conseguem enxergar o reino espiritual. Nós só podemos ver o reino do Espírito através da fé, quando os nossos olhos espirituais são abertos. Mas não é porque você não está vendo, né, é que ele não está neste lugar. O Senhor está neste lugar, a presença dele é real neste lugar. E em nome de Jesus, que você se sinta à vontade na casa do teu Pai, que haja sensibilidade em relação à presença do Espírito de Deus, que você nunca fique indiferente a essa presença. Porque o que acontece é que muitas vezes nós vamos nos acostumando com a presença do Rei. E quando nós nos acostumamos, à medida que nós nos acostumamos com Ele, com a presença dEle, muitas vezes nós acabamos ficando indiferentes. E diante do Rei, diante da presença do Rei, diante da soberania de Deus, o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Eu devo me render, eu devo me prostrar, me submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor está dizendo assim, ó, que você não deixe o fogo do altar se apagar. Queridos, muitas vezes, quando nós recebemos uma palavra, existe uma resistência. Porque é muito bom quando nós pegamos as promessas do Senhor, quando nós olhamos para a palavra e vemos as suas promessas. Mas existem ocasiões, existem textos que o Senhor coloca para nos ensinar. Nós temos que aprender que tudo que está nessa palavra é bom para nós. Tudo que está escrito aqui é bom para mim. Então seja algo que seja confortável, uma promessa, ou seja algo que vem do Senhor para me corrigir, para me tornar apto diante da presença dEle, tudo que está escrito aqui é para mim. Não existe nada que está escrito na tua palavra que não seja para você. Tudo que está nessa palavra é para mim e é para você. Bom, mas se o Senhor está falando assim, não deixe o fogo do altar se apagar, de qual altar Ele está falando? Porque hoje a gente já não tem mais esse altar como era no Antigo Testamento, essa descrição. Bom, o altar é você mesmo. Olha para esse altar bonito que está aí do seu lado. Olha só que altar lindo do Senhor. Ele é um altar maravilhoso. Eu sou o altar do Senhor. Você é o altar do Senhor. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, exatamente o seu coração é o altar. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa manhã é: não deixe o fogo do altar se apagar. O fogo do altar nunca deveria ser apagado. Ele deveria ficar sempre aceso e todas as manhãs o sacerdote colocará lenha sobre o fogo, arrumará a oferta, que será completamente queimada, e queimará a gordura. O Senhor falou que o fogo do altar não se apague. E eu falei para ele: o que precisa para ter fogo, Senhor? O que será que precisa para que o fogo venha? E o Senhor me fez lembrar da minha época de conversão. Como é gostoso quando nós conhecemos a Jesus.
quando os nossos olhos foram abertos pelo Senhor, quando eu e você, nós tivemos a nossa experiência com Cristo. Cada um de nós nesse lugar, eu creio que teve uma experiência individual com o Senhor. E um dia, nós fomos expostos à palavra de Deus. Essa palavra que é apta para discernir os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração. Essa palavra que vai a fundo, a ponto de dividir juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito. Um dia nós somos expostos à palavra do Senhor, ao Senhor e à sua palavra. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Os teus olhos foram abertos por conta da misericórdia dele. Não foi você que aceitou ele, ele te aceitou primeiro. Às vezes nós olhamos para nós e falamos, não, eu aceitei Jesus. Não, de fato, você permitiu. Uma vez que os teus olhos foram abertos, você abriu o coração para ele. Porque você reconheceu que ele é rei, que ele é Senhor e que ele é soberano sobre todas as coisas e sobre a tua vida. Só que você só foi capaz de discernir por conta de que ele se revelou a você. Porque no tempo certo, no tempo determinado por ele se revelou a você. E como era gostoso no tempo do novo convertido. Como é bom você ficar perto de uma pessoa que se converteu faz pouco tempo. Porque a pessoa vai, ela tem aquele desejo, parece que o coração está queimando. É bem isso mesmo, o coração arde de amor, de paixão por Jesus. E tudo que tem na igreja a pessoa participa. Se é reunião de oração a pessoa vem, se é estudo bíblico vem. Se tem que fazer evangelismo a pessoa vai. Se precisa fazer visita na casa do irmão vai. Se precisar entregar panfleto na rua a pessoa entrega. Tudo aquilo que é proposto, um novo convertido, ele tem prazer de servir ao Senhor. Tudo aquilo que você coloca na mão de um novo convertido, ele vai fazer com alegria. Porque ele sabe que ele é parte do reino dos céus. E ele entendeu, ele fala, quando nós aceitamos a Jesus, a gente entende. Mas todo mundo precisa saber disso. Todo mundo precisa ter acesso, ter conhecimento dessa palavra. Porque essa palavra é uma palavra que transforma, é uma palavra que traz vida. E de fato isso é verdade. E o coração queima, né, dentro de nós, um desejo pelo Senhor, né, o desejo de adorar a Deus. A gente não sabe nem orar direito, mas eu tenho certeza que as orações são sinceras. Sabe criancinha quando está aprendendo a falar? É exatamente isso. Um novo convertido, ele abre a boca, o que sai é blá, 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 começa a falar, fala um pouquinho e já, né, mas imagina como é gostoso para um pai ouvir as primeiras palavras do filho. Olha que delícia que é para Deus ouvir as nossas primeiras palavras. Quando nós temos discernimento, quando nós temos consciência de quem o Senhor é e do que Ele fez para nós, pelas nossas vidas. Como é bom ficar perto de uma pessoa que recebeu, né, essa palavra com a qual os olhos foram abertos e ela se converteu e ela está no gás, né? Está servindo ao Senhor com alegria o tempo todo. Como é bom. Mas o que o Espírito Santo me levou também, além de lembrar do tempo da minha conversão, às vezes vocês podem olhar e pensar, né? Nossa, mas a Carol, né? Tá lá na Mirim, tá no louvor. Às vezes o Senhor traz aqui para liberar a palavra sobre a igreja. Se precisar, tá lá no núcleo, tá entregando panfleto, tá, né? Vocês vão sempre me ver envolvido com as coisas do Senhor. Porque um dia, quando eu aceitei a Jesus, o primeiro trabalho que eu me envolvi na igreja foi o ministério infantil. Então, eu recebi a palavra do Senhor, eu tinha 10 anos. Então, houve um trabalho, pessoas investiram tempo, né? E investiram na minha vida. E o Senhor, Ele me encheu de dons e talentos. Então, um pouco disso, né, desse desenvolvimento, desse caminhar no Senhor, é porque tudo aquilo que o Senhor colocava nas minhas mãos, eu aproveitava a oportunidade. Tudo aquilo que Deus trazia para mim, se Deus estava dando isso para mim, é porque Ele sabia que através de mim Ele ia ser capaz de fazer. Então tudo aquilo que o Senhor colocava nas minhas mãos, não, Senhor, eu, né? Tá lá, tem oração, eu tô lá. Ah, tem culto, não, eu tô lá. Né? Tem estudo bíblico, tem ensino da palavra, tem oração 3 horas da tarde, tem tudo que vocês imaginarem, tava eu lá. Só que o Senhor, Ele me fez lembrar também de uma outra fase da minha vida. Porque muitas vezes, a gente está naquele amor, está naquele desejo, aquela vontade, o coração está ardendo, a gente está ali. Mas, à medida que nós vamos caminhando no Senhor, as situações começam a se levantar.
né? No começo a gente não se atenta, né, para aquilo, né? A gente ainda está naquela de, sabe, apaixonado, que olha com aqueles olhos de amor assim que você não vê mais nada. Você não tem mais olhos para ninguém. Você só olha para ele e fica, maravilhado. Só que à medida que você começa a caminhar, as dificuldades elas começam a surgir, os obstáculos vêm. E às vezes você vai se decepcionando pelo meio do caminho. As pessoas vão sendo levantadas, né? Vai ocorrendo resistência. Muitas situações acontecem. Porque a princípio a gente acha que porque nós temos Jesus, né, nós não vamos mais passar por nada de dificuldade. E bem que a verdade não é essa. À medida que nós vamos caminhando, a gente vai aprendendo que caminhar com Jesus é você tomar a sua cruz e segui-lo. Caminhar com Jesus, né, às vezes a gente pensa, nossa, mas vai ser tão fácil. Não, mas não é tão fácil. Tanto é que se fosse fácil, Jesus não ia falar assim, olha, tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Quantas pessoas, quantos de nós talvez que estamos aqui hoje, né, eu não sei, mas Deus sabe. Se a gente não tomar cuidado e guardar a nossa coroa, guardar aquilo que é nosso, o inimigo ele está em volta, ele está querendo, só esperando a oportunidade para pegar a tua coroa. O inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor e ele está tentando o tempo todo. As situações difíceis, elas vêm. As resistências, as barreiras. Você começa a caminhar e você vê que quão limitado você é diante das situações. Quanto mais exposto à palavra, quanto mais exposto à presença, você olha, nossa, eu não acredito que isso está aqui ainda. À medida que você vai caminhando com Cristo, você, né, o processo da caminhada é importante porque nós vamos sendo santificados à medida que nós caminhamos. Uma pessoa que está parada num determinado ponto, que não vai nem para frente nem para trás, está estagnado. Uma pessoa que está caminhando, mas está caminhando nem que seja aos poucos, durante a caminhada ela está passando por esse processo de santificação. O Senhor ele está nos melhorando, até porque a palavra do Senhor diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nada daquilo que acontece na minha vida, na sua vida é sem propósito. Por pior que seja a situação. Por pior que seja a situação que você possa estar vivendo. Tudo tem propósito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas naquelas áreas em que você está sofrendo, naquelas áreas que você está lutando para vencer, vai ser exatamente as áreas que Deus vai te usar como instrumento para curar, para levar e restauração sobre a vida das outras pessoas. Exatamente na área onde você está sendo tratado, Deus vai te usar para tratar outras pessoas. Exatamente na área que você está sofrendo hoje, que talvez você está enroscado. É a área que Deus vai restaurar. Para que você restaurado possa ser um agente de milagre sobre a vida de alguém. Em nome de Jesus. Mas é isso que acontece. À medida que nós vamos caminhando, as situações se levantam e o fogo começa a diminuir. Outra situação também que faz com que o fogo vá diminuindo é quando nós nos afastamos da igreja do Senhor. Quando nós nos afastamos dos nossos irmãos. Quando nós nos afastamos, nós deixamos de participar. Porque começa assim, eu estou participando do estudo bíblico, né, da FC, eu venho na quinta, eu tenho culto no sábado, e tem culto no domingo, então acho que agora, deixa eu ver, acho que a FC de terça-feira à noite eu estou cansado, né? Não, FC não. Então agora eu vou ficar só com o culto de sábado, que daí final de semana eu deixo tudo para o Senhor, né? Então eu deixo o culto de sábado e deixo o culto de domingo para o Senhor. E quinta-feira, né? A quinta-feira já é quase o final de semana também, já emenda o final de semana para o Senhor. Aí daqui a pouco a gente se levanta uma situação, se levanta outra situação. Aí você fala, nossa, eu estou com tanta coisa para fazer, eu acho que não vai dar mais para ir dia de sábado, então eu vou só de quinta e domingo. Aí as situações vão se levantando, daqui a pouco quando vem de domingo de manhã. E olha lá ainda. Quando dá, né? Não, Senhor, porque às vezes acontece de aparecer alguma outra situação, às vezes tem um almoço para eu ir, né? Não, aí também não dá, né, Senhor? Dia de almoço assim, né? Não, Senhor, o Senhor entende, né? É a primeira oportunidade que tem, a gente já... Porque nós somos assim. Querido, nós somos assim. Eu e você, nós somos assim. Muitas vezes, se você for prestar atenção na palavra da oferta, é exatamente isso. A palavra do Senhor está dizendo assim, busque em primeiro lugar o meu reino. Porque o que é importante para você, nem sempre é importante para mim.
E será que o que tem sido importante para ele tem sido importante para mim, para você? É algo que a gente tem que pensar. Dá prioridade àquilo que é importante para Deus nas nossas vidas. Dá prioridade ao Senhor e à sua palavra. Até porque, querido, o inimigo não quer que você tenha conhecimento da palavra. Ele mesmo, ele conhece isso aqui de capa a capa. Conhece às vezes até melhor que a gente. Por que que ele conhece? Porque ele tem que saber contra quem ele está lutando, né? Quem que ele está resistindo. Porque às vezes a gente acha assim, ó, as pessoas se levantaram para me resistir. Tá bom, as pessoas que você vê que estão te resistindo, mas quem que está por trás? Com certeza não é o Espírito Santo de Deus. Então assim, a gente tem que aprender a discernir que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. É contra os principados e as potestades do mal. Então a resistência vem, as situações se levantam e o fogo. Ah, o fogo, ó, vai cada vez ficando mais, né, menos quente, né? Ele vai, aquela chama ali vai diminuindo. A gente se esquece, né, muitas vezes, de valorizar aquilo que é importante. A gente se esquece que a presença do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E o fogo, que um dia ardeu, queimava, que se deixasse consumia, né, tudo. Ele agora virou uma brasinha, assim, nem pega muito fogo, assim. Se fizer assim, acabou o fogo. Já foi, já se apagou. A palavra, ela nos transforma, a palavra, ela é a verdade, e ela é tudo aquilo que as pessoas precisam. O mundo está precisando do quê? De Deus e da sua palavra. Qual que é o agente de transformação do mundo aí fora? É o Senhor e a sua palavra. Não existe outra solução. A gente fala assim, não, mas o mundo está perdido. Tá, mas qual que foi a ordem do Senhor? Para a gente ir fazer o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque é poder de Deus sobre as vidas das pessoas. É um poder que causa transformação. Um dia nós somos impactados por esse amor. A gente estava no mundo também um dia lá. Alguns não, né? Alguns tiveram o privilégio de crescer num lar cristão. Mas a maioria de nós aqui, eu tenho certeza que um dia estava no mundo. E um dia, essa palavra fez o quê? Ela veio com um impacto tão forte sobre as nossas vidas que ela mudou completamente a direção do nosso caminhar. Se a gente estava andando para esse lado aqui, ó, quando a palavra veio, ela virou uma conversão de 180, porque 360 você volta para o mesmo lugar, né? Então uma conversão, mudou completamente a direção. Então aquilo que você fazia, você deixou de fazer. O modo de vida que você tinha, você deixou. Por quê? Porque você entendeu que existe um Deus criador de todas as coisas, que sonhou com você, que lá no ventre da sua mãe Ele te projetou, e que Ele sonhou com um plano de vida para você, que Ele sonhou e planejou. Muitas vezes as pessoas acham que estão aqui a passeio. Querido, para Deus ia ser muito mais legal se você já estivesse lá com Ele, porque você já se converteu, você já é salvo. E você não estivesse aqui vivendo as tentações, né? Porque dentro dessa carne aqui, a gente não é perfeito. Então, por que será que a gente ainda está aqui? É algo que nós precisamos pensar. Porque se nós já temos Jesus, então tá tudo certinho. Ó. Tem pessoas que, né, tem relatos bíblicos de pessoas que fizeram o que deveriam fazer e foram o quê? Arrebatadas, inclusive. Por que será que o Senhor nos escolheu reunir nesse lugar, nesse tempo? Por que será que eu estou andando sobre a face da terra? Será que é para eu ficar... Não, é porque o Senhor queria que eu fosse doutora em tal área. Não, é porque o Senhor queria que eu fosse policial. Ele queria que eu fosse técnico em segurança. Né? O Senhor queria... Não, será que era esse realmente o propósito? Não que isso não esteja dentro dos sonhos e dos planos de Deus para nós. Uma carreira, né? Algo que Deus tenha sonhado para cada um de nós. Mas será que é só isso? Será que tudo se resume nisso? Então quer dizer que quando você se formar, então acabou, você pode morrer. Porque se a sua vida se resumir a isso... Não, minha vida se resume aqui, é conseguir meu emprego dos sonhos. É importante? Ele é importante. E é Deus que vai abençoar você e vai te colocar nas melhores posições. Mas se a sua vida se resumir a isso, quando você chegar nesse lugar, então você pode morrer, porque acabou já. Não, esse era o plano, o objetivo principal do Senhor. Mas na verdade não, se nós estamos aqui hoje, se o Senhor nos colocou para viver nesse tempo, para que nós congregássemos junto nesse lugar, é porque Ele tem um propósito. E nós temos que fazer o quê? Sair, né? E pregar o evangelho, e falar do amor de Deus. Existem pessoas que eu e você vamos alcançar. Existem pessoas que estão esperando, estão aguardando por nós.
E às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Abrir os nossos lábios. Porque à medida que a gente abre os nossos lábios, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e ministra através dos nossos lábios. E aquela palavra que transforma, que um dia causou um impacto nas nossas vidas e mudou a direção, é aquilo que a pessoa estava precisando naquele momento. O Fernando atendeu ontem uma ocorrência de uma mulher esfaqueada. Aí estava demorando o SAMU para chegar, a mulher quase morrendo, 2 horas, ela, né, os pulsos cortados. E a princípio eles acharam que o cara, né, o namorado, tinha esfaqueado a mulher. Só que na verdade quando eles chegaram lá, o cara estava tentando impedir a mulher de se matar. Ela já tinha cortado os pulsos e ela estava com a faca empunhada no peito, né, na barriga na verdade. E o cara segurando a mão dela para ela não se matar. E nisso o resgate demorou um tempo lá para chegar. Eles acabaram fazendo o socorro, porque imagina uma pessoa 2 horas perdendo sangue, né, os pulsos cortados. A pessoa chegou num ponto que ela não tem mais esperança de viver. E às vezes a única coisa que a pessoa precisa é de uma palavra, de algo que transforme, de algo que mude o sentido. A pessoa, muitas pessoas, né, que estão aí se perdendo, que estão morrendo, que estão indo para o inferno. Está faltando uma palavra. Está faltando a luz brilhar lá no mundo. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. No primeiro amor a gente buscava o Senhor como se nada mais existisse. Como se nada mais importasse. Como se Ele fosse tudo para nós e as demais coisas são as demais coisas. No primeiro amor a gente se submetia à vontade do Senhor. A gente não tinha problemas para fazer aquilo que Ele nos ordenava. No primeiro amor a gente levava a mensagem de amor e de salvação. Você não precisa saber falar bonito. Até porque quem vai falar através dos seus lábios é Jesus. É o Espírito Santo de Deus, não é você. Mas eu acredito que todos que estão aqui sabem falar: olha, Deus mandou o seu Filho por amor a mim e a você. E Ele se entregou numa cruz por causa dos nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus, mas hoje nós estamos juntinho dEle. E esse Deus que mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida também. Eu creio que todos têm capacidade para fazer isso. As pessoas, elas estão morrendo, as pessoas estão se perdendo. As pessoas, elas estão em outros caminhos. Porque falta às vezes vontade, desejo do nosso coração de abrir a boca. E a palavra do Senhor diz assim, ó: se você não falar, as pedras vão clamar. Mas meu filho, eu quero te usar, eu não quero usar a pedra. Foi para isso que eu te coloquei aqui, para fazer diferença. Nós morremos para nós mesmos e nós vivemos a vida que é de Jesus Cristo. E será que nós estamos vivendo e fazendo a vontade do Pai como Ele fazia? Jesus, Ele não buscava outras coisas senão os interesses de Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele nos deu a vida eterna. E como será que nós temos vivido a nossa vida? Muitas vezes a dureza da caminhada, o dia a dia, vai fazendo com que o nosso coração ele fique insensível à voz do Espírito, à necessidade do outro. Existe um egoísmo assim, geral predominando. Querido, e não pensa você, quando o Senhor liberou a palavra, quem recebeu primeiro fui eu. Quem se alimentou primeiro dessa palavra fui eu. E me fez olhar para mim e ver: Senhor, será que de fato tenho corrido tanto atrás de outras coisas e aquilo que é importante para o Senhor tem ficado de lado? E Ele só falava assim para mim: não deixa o fogo do altar se apagar. E eu gostaria que, assim como o Espírito Santo de Deus fez comigo, que Ele trouxesse a sua memória agora, como que foi na época de novo convertido. Será que tudo aquilo que você fazia para o Senhor na época da sua conversão, o amor e o vigor, o tempo que você empregava para ficar na presença do Senhor é o mesmo de agora? Se o Senhor falar assim, ó, vai ter evangelismo lá, ó, quem que vai? Ó, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo.
Ou nós ocupamos o nosso tempo com tantas coisas e nem tudo aquilo que nós ocupamos o nosso tempo é propósito de Deus para nós. Nós precisamos sentar e avaliar as nossas prioridades, se elas são as mesmas de Deus. Não estou falando que você não tem que estudar, não estou falando que você não tem que trabalhar, não estou falando que você não tem que correr atrás. Até porque, né, o preguiçoso não come, diz a palavra do Senhor. Mas de acordo com a direção de Deus, se nós estivermos nele, se de fato nós estivermos vivendo a plenitude do propósito, nós vai dar tempo de fazer tudo, ainda vai sobrar tempo para o seu lazer, o tempo de comunhão, vai dar tempo. Porque o Senhor, Ele vai nos ensinando como nós devemos administrar o nosso dia. Às vezes falta é apenas uma questão de administração, de administrar as coisas que tem para fazer. E outras coisas que às vezes falta também é vontade. Porque se eu não tiver vontade, eu não vou fazer. Simples assim. O Senhor manda outro lá. Olha que benção que aquele irmão lá, né? A gente vai empurrando as coisas, vai sobrecarregando as pessoas com atividades, sendo que a gente poderia ajudar a carregar, né? Ajudar a aliviar as cargas uns dos outros. Olha, um dia nós somos impactados por essa palavra. E pode ser que eu e você, a gente não esteja vivendo hoje a plenitude do propósito. Mas pela graça de Deus, eu já não sou mais quem eu era. E pela graça de Deus, você já não era mais quem você era. Ainda que você não esteja vivendo a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Pela graça, você não é mais quem você era antigamente. E o que vai nos moldando, o que vai nos deixando cada vez mais parecidos com Jesus é a própria caminhada. Sabe aquilo que às vezes faz com que o fogo ele vai diminuindo com o tempo? É o processo da caminhada que vai transformando. É o processo da caminhada que vai nos moldando, nos deixando mais parecido com Ele. Quando o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, não deixe que o fogo do altar se apague. Eu perguntei para o Senhor, o que é necessário para que haja fogo? O Espírito Santo foi me trazendo as memórias da minha conversão, do novo convertido. Mas aí eu disse para o Senhor, falei, Deus, o que é necessário para que haja fogo? Se eu sou o teu templo, meu coração é o altar. O que precisa para que o fogo seja derramado novamente? E a resposta que eu tive foi combustão, comburente e calor. Aí eu, isso é o que precisa para o processo natural para que haja uma queima, né? Então, vamos pensar lá, combustível, comburente e o calor. Aí eu fiquei assim, daí o Espírito Santo começou a trazer. Lembra que o Senhor pede assim, que todos os dias pela manhã o sacerdote coloque lenha sobre o altar? Esse é o combustível. Combustível é aquilo que vai alimentar o fogo. Então o Senhor falou assim, o que precisa para que haja calor? Combustível. Colocar lenha sobre o altar, porque quando o fogo vier vai ter o que queimar e o fogo vai permanecer. Quando o Senhor fala que vai falar de coisas naturais que se discernem espiritualmente, é disso que Ele estava falando. Combustível, comburente e calor. Combustível, a lenha. Eu vou falar um pouquinho mais para frente da lenha daqui a pouco. O comburente. O comburente é o ambiente. Então, para que haja fogo, precisa de oxigênio. Então, o oxigênio ele precisa estar presente no ambiente para deixar o ambiente favorável para que quando você colocar o fogo, ele pegue fogo. E o que acontece é que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração dizendo, olha, o que precisa é de um ambiente favorável. E o ambiente favorável foi liberado sobre esse lugar nessa manhã. Sabe o comburente, o ambiente favorável para que volte a pegar fogo novamente? É o que foi derramado pelo Senhor sobre este lugar nessa manhã. Em nome de Jesus. E o calor? O que é o calor? O calor é o Espírito Santo. O calor, a definição biológica de calor é a transferência de um corpo para o outro. Então vamos lembrar um pouquinho das aulas de ciências. Então o que é o calor? Calor é transferência de energia de um corpo para o outro. E o que o Espírito Santo de Deus falou é o seguinte. O calor representado na Bíblia é o próprio Espírito Santo de Deus. E o que o calor representa? A transferência de poder de Deus através do seu Espírito Santo para as nossas vidas. Então esse é o calor necessário.
Agora, de tudo isso que eu falei para você, eu não falei um pouco a respeito da lenha, né? Que seria o combustível. Então, o combustível, o comburente e o calor. O ambiente favorável é o comburente, que o Espírito Santo falou que liberaria sobre nós essa manhã. O calor é a presença do Espírito Santo de Deus, que todos aqueles que são convertidos são templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas, uma vez que nós nos convertemos. Mas e a lenha? O que seria essa lenha? Vamos abrir lá em Romanos 12, 12, para a gente ver o que é a lenha? Romanos 12, 12. Que a esperança que vocês têm o mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Quando eu perguntei ao Senhor a respeito da lenha, Ele me disse que a oração, a adoração e o louvor são é o tipo de material, é o combustível que nós temos que manter sobre o altar do nosso coração. Para que o fogo queime, para que ele arda continuamente, para que haja fogo em nós. O combustível que nós precisamos manter sobre o altar do nosso coração é oração, adoração e a palavra do Senhor. Oração, louvor, adoração. É isso que é a lenha que nós precisamos manter sobre o altar do nosso coração. Quem era que tinha que pôr a lenha sobre o altar mesmo? Vamos abrir lá em Apocalipse 1, 5, 6. Quem é que tinha que pôr a lenha mesmo? O sacerdote que tinha que colocar pela manhã. Apocalipse 1, 5, 6. Diz assim a palavra do Senhor. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos o seu Deus e Pai. Atenção aí no versículo 6. E fez de nós um reino de sacerdotes. Então, quem tem que colocar a lenha sobre o altar? São os sacerdotes, que somos nós que fomos resgatados, né, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí eu falei assim, Deus, se a responsabilidade de manter esse fogo aceso for minha, me ajuda, Pai, porque o que está faltando? Precisa de lenha sobre o altar. É oração, louvor e adoração. E de quem que é a responsabilidade de manter o fogo aceso? É minha e é sua. Sobre o altar do nosso coração. O Espírito Santo de Deus falou mesmo, queria revelar através de coisas naturais. Através de coisas naturais, coisas que se discerniam espiritualmente. Combustão, comburente e calor. A lenha da oração, da adoração e do louvor sobre o altar. O ambiente favorável. E o Espírito Santo de Deus, que é o calor que nós precisamos. Querido, não deixe o fogo do altar se apagar. Eu sei que é difícil, depois de um tempo de caminhada com o Senhor. Mas é essa a palavra que o Espírito Santo de Deus tinha para liberar sobre nós nessa manhã. Se tem uma coisa só que você precisa guardar, é isso. Sabe por quê que ele fala assim, o fogo, não deixe o fogo do altar se apagar? Porque o fogo tem algumas propriedades. O fogo, ele é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, na presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus em nós é o calor que nós precisamos. Nós precisamos pôr o quê?
oração, louvor e adoração diante do altar do nosso coração. E por que o fogo tem que estar aceso? Porque ele afasta os predadores. O fogo, naturalmente falando, se você tem fogo, se a pessoa está lá no meio da floresta, primeira coisa que ela precisa se preocupar, acender uma fogueira. Por quê? Porque afasta os predadores. Se o fogo do teu coração estiver aceso, quando Satanás e seus demônios se levantarem contra a tua vida, eles vão ter que sair por 7 caminhos. Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Se por um caminho ele se levantar, por 7 ele vai ter que sair. Porque o fogo está ali, ó, está queimando e ele vai afastar os predadores. Qual é a outra característica do fogo? O fogo consome os desejos da carne. Então, quando nós estamos no Espírito, nós acabamos deixando os desejos da carne de lado. Porque não é porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que a gente deixou de desejar as coisas erradas. Não é assim, agora aceitei Jesus, nossa, eu não tenho mais desejo de fazer nada errado. Não sei você, mas eu ainda sinto vontade. Porque a carne está ali, o que eu tenho que fazer com ela? Matar ela, sacrifício vivo diante do altar. Mas se eu for fazer a minha vontade, eu vou agradar quem? Minha carne. Então, para que o desejo da carne seja consumido, precisa de fogo, o fogo do Espírito Santo. Porque daí o Senhor vai me levar diretamente a fazer aquilo que é a vontade dele. O fogo vai arder, vai queimar e vai consumir os desejos da carne. E a terceira característica do fogo, ele tem uma propriedade que é de purificar e refinar. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais puro ele se torna. À medida com que nós vamos passando pelo fogo também, à medida que nós vamos caminhando e as situações vêm e nós somos provados, porque a própria palavra de Deus diz que as nossas obras seriam provadas pelo fogo. Então, à medida que nós vamos sendo provados por esse fogo, o fogo vem para quê? Para te tornar mais puro na presença do Senhor. O fogo vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, para nos tornar mais puros. E mais uma coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção é que ele diz assim, olha, é necessário que sejam retiradas as cinzas do altar pela manhã. Ele fala assim, o sacerdote precisaria colocar a lenha pela manhã. A cinza deveria ser retirada pela manhã. E quando nós oramos, nós falamos, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, o pão nosso de cada dia. Eu não sei você não, mas eu costumo comer pão de manhã. Quando eu acordo é a primeira refeição que eu faço. E o que o Senhor... Existem coisas que para Deus elas não são negociáveis. E o dono do nosso tempo, o dono do nosso dia tem que ser o Senhor. E Ele está dando uma instrução assim, o sacerdote põe a lenha pela manhã. O pão, ele é oferecido pela manhã. Então às vezes a gente sai correndo de casa, não lembra nem de agradecer porque abriu o olho, né? Porque o dormir e o acordar é algo que um dia você pode dormir, tchau, né? Já, né? O Senhor levou, já recolheu para a glória. Então ele fala, pela manhã, o sacerdote vem ali e apresenta a lenha diante do altar. E ele põe o sacrifício. A gente não usa mais boi, mas o sacrifício é a própria vontade da carne, é o próprio desejo. Como é difícil você ter que acordar, o desafio que foi proposto no começo do ano, ele continua. Como é difícil você acordar mais cedo, às vezes 1 hora mais cedo, né? Para estar ali na presença do Senhor. Às vezes 15 minutos mais cedo, mas não, esses 15 minutos eu estou ali na presença do Senhor. A lenha precisa ser colocada pela manhã. E, bom, para que o fogo venha, o que era necessário? Então você tinha o altar, a lenha, a oferta e, pelo ambiente favorável, Deus mandava o fogo e consumia. Só que o Senhor está nos falando nessa manhã, não deixe que o fogo do altar se apague. Mas às vezes quando eu olho para mim, às vezes quando você olha para você, você fala assim, olha, mas nem altar sobrou, viu, Senhor? Daquilo que era um fogo flamejante, daquilo que era o amor que eu sentia, às vezes, Senhor, nem o altar sobrou de pé. Às vezes você pode falar, não, o altar ainda tem, mas é uma brasinha assim, ó, tem mais cinza e uma brasinha acesa. Eu não sei se você viu já quando faz churrasco, o final do carvão ali que sobra, né, que também é um tipo de combustível que alimenta o fogo,
Fica só uma brasinha lá no meio, às vezes você nem enxerga, você precisa pegar, mexer um pouco daquelas cinzas lá para você poder encontrar uma brasinha ali dentro. E a partir da brasa o fogo vem novamente. Se você alimentar o fogo, ele vem novamente. Às vezes você pode estar pensando, eu não tenho nem altar e às vezes o que sobrou foi um pouquinho de cinza só. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo, eu sou especialista em restauração de altares. Se tem algo que eu sei fazer e sei fazer bem, é restauração de altares. E assim como foi ministrado aqui durante o louvor, eu achei tremendo. Atos 2, que o André ministrou durante o louvor, que o vento de Deus ia soprar. E o vento veio mesmo. E o vento continua soprando por quê? Quando você vai acender uma churrasqueira, você joga o fogo, você tem que fazer o quê? Abanar bem forte para o fogo pegar. E o Espírito Santo de Deus disse, olha, o ambiente para que ocorra a combustão está favorável. A lenha nós vamos ter que apresentar diante do altar, mas o fogo do Espírito Santo já foi derramado. Então tudo aquilo que nós precisamos para que nessa manhã o fogo volte a arder novamente, está disponível para nós. Não deixe o fogo do altar se apagar.